Você já reparou que o bolsonarismo virou uma espécie de empresa familiar? Cada filho ocupa um cargo, cada um tem uma função, e o Brasil parece ser só o quintal onde eles brincam de poder. Pois é. E agora o capítulo mais novo dessa novela é a tentativa de Carlos Bolsonaro, o 02, de se lançar candidato ao Senado por Santa Catarina, um estado que, pelo visto, virou o curral eleitoral da família. Para quem descredibiliza o funcionalismo público, aquele trabalhador que trabalha do dia todo, que sua para ganhar um salário mínimo ou pouco mais do que isso que pouco dar para sobreviver, parece que para ele, Bolsonaro, ter toda a família mamando nas tetas do governo como carrapatos em cachorro é mais do que perfeito. É mais do que honesto e necessário para os brasileiros. Imagina se fosse o Lula e sua família. O que eles não diriam? Mas o que me chama a atenção aqui não é só a ambição política do clã Bolsonaro, é o desespero. É o desmonte interno de uma direita que, sem projeto, sem proposta e sem vergonha, tenta se reinventar na base da herança familiar. E o pior, sem o menor respeito pelo eleitor catarinense, tratado como massa de manobra para salvar o futuro político da família. Hoje, eu quero te mostrar o que está realmente por trás dessa movimentação. Porque, enquanto a grande mídia tenta tratar isso como apenas mais uma disputa eleitoral, eu vejo um sintoma muito mais profundo: a decadência moral e estratégica da extrema-direita brasileira. Você viu essa notícia? Pois é, mas a história não é bem essa que estão contando. Carlos Bolsonaro quer sair do Rio de Janeiro, onde é vereador e onde o nome da família já está queimado, para tentar se esconder num reduto bolsonarista, onde ele acha que o sobrenome ainda vale voto. Mas o problema é que nem dentro do próprio partido dele, o PL, essa ideia colou. Prefeitos, lideranças locais e até os apoiadores de Bolsonaro em Santa Catarina estão preferindo outra figura, a deputada Caroline de Toni, que vem surfando na onda da extrema-direita por lá. E como o menino mimado da família Bolsonaro não está acostumado a ouvir não, o resultado foi chilique. Sim, Carlos Bolsonaro ameaçou desistir da candidatura como uma criança birrenta que não aceita perder espaço. Enquanto isso, o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, tenta de todas as formas manter o controle da narrativa e ainda empurrar o filho para uma candidatura que pode ser mais um tiro no pé. O que eu vejo aqui, sinceramente, é um movimento desesperado de uma família que sente o cerco apertar. O patriarca, cada vez mais próximo da prisão, tenta se segurar na política como pode, e os filhos tentam garantir foro, influência e imunidade. Mas o povo já está começando a acordar, e a foto que se desenha é de um império rachado por dentro, movido pelo medo e pela arrogância. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A crise da família Bolsonaro, a disputa por poder dentro da própria direita e o uso descarado do eleitor catarinense como trampolim político. Então, o que aconteceu foi o seguinte: Carlos Bolsonaro, o filhinho de papai, mais temperamental da política brasileira, quer agora se lançar candidato ao Senado por Santa Catarina. Isso mesmo. O sujeito que é vereador no Rio de Janeiro vive de brigar nas redes sociais e coordenar a máquina de fake news da família, quer representar os catarinenses no Senado Federal. Mas a história não é tão simples assim. O PL de Santa Catarina, partido do governador Jorginho Melo, aquele mesmo aliado fiel do bolsonarismo, não engoliu a ideia. Os prefeitos do partido não querem Carlos como candidato. Eles preferem Caroline de Toni, a deputada federal que, dentro da extrema-direita, virou uma espécie de estrela local. Ou seja, a guerra civil bolsonarista está declarada dentro do próprio curral eleitoral. E aí eu pergunto, até que ponto o bolsonarismo é um projeto político e não apenas um projeto de poder familiar? Porque o que a gente está vendo é o velho nepotismo travestido de nova política.
Carlos quer o Senado. Jair Renan, o filho 04, quer ser deputado. Eduardo já é deputado federal. Flávio está lá no Senado. E a gente nem precisa relembrar a história das rachadinhas, né? É o famoso quem tem família tem tudo. Na minha visão, o que está acontecendo em Santa Catarina é uma tentativa desesperada da família Bolsonaro de preservar poder político, já que o império das fake news está ruindo e a justiça está chegando cada vez mais perto. A imagem do mito desmoronou e agora eles tentam se espalhar pelos estados como uma oligarquia em busca de sobrevivência. Mas vamos aos fatos. O bolsonarismo sempre vendeu um discurso moralista de combate à corrupção, de defesa da pátria e da família tradicional. Só que quando a gente olha para dentro, o que se vê é uma dinastia de privilégios. Filhos em cargos públicos, gabinete do ódio, operando com dinheiro do contribuinte e um ex-presidente que tenta chorar na internet para escapar da prisão. E é aqui que entra o ponto central dessa análise. A direita brasileira perdeu o senso de vergonha. Carlos Bolsonaro, que sempre foi o mais agressivo da família nas redes, atacando jornalistas, opositores e até instituições. Agora aparece com um discurso melancólico, falando em angústia, doação e dor. Sabe o que isso é? Teatro político. Quando o Lula foi preso injustamente, ele enfrentou aquilo com dignidade. Quando perdeu Dona Marisa, a direita debochou. Quando perdeu o Neto, zombaram. Mas agora que o mito chora, querem que o país inteiro chore junto. A hipocrisia é o combustível da extrema-direita. E olha só a ironia. Carlos diz que o pai é alvo de perseguição. Perseguição, vamos lembrar, foi o próprio Bolsonaro quem tentou dar um golpe de Estado. Foi o próprio Bolsonaro quem usou a máquina pública para fins pessoais e políticos. Foi o próprio Bolsonaro quem promoveu a desinformação durante a pandemia, debochando das vítimas e das famílias em luto. E agora ele é a vítima? Não dá para engolir isso. O que a grande mídia tenta pintar como uma disputa eleitoral comum em Santa Catarina, na verdade, é um teste de força dentro da extrema-direita. Bolsonaro está tentando ver até onde vai sua influência fora do eixo Rio-Brasília. Mas a resistência dentro do próprio PL mostra que o encanto acabou. Os prefeitos e aliados locais já entenderam que o bolsonarismo não entrega mais voto, entrega desgaste. E aí entra um ponto que pouca gente comenta, a estratégia de Bolsonaro de transformar Santa Catarina no seu refúgio político. O estado é majoritariamente conservador, teve uma votação expressiva para ele nas últimas eleições, e agora virou o laboratório da extrema-direita. Só que o problema é que o povo catarinense está começando a acordar. Eles estão vendo que essa turma só aparece em época de eleição, que não cria emprego, não melhora a saúde, não cuida da educação e só sabe usar a bandeira do Brasil como cortina de fumaça. Na minha opinião, o Carlos Bolsonaro está tentando reviver a era das bravatas digitais, mas o país mudou. Hoje, o discurso do ódio já não rende tanto engajamento. O eleitor comum está preocupado com o preço do arroz, com o aluguel, com a gasolina e não com guerra cultural inventada por gabinete de Telegram. E é interessante como o discurso "coitadinho do Bolsonaro" soa falso. Lembra quando ele mandou parar com o mimimi das vítimas da Covid? Agora o mimimi é dele. Lembra quando zombaram da dor do Lula? Agora querem empatia. Lembra quando chamavam quem lutava por justiça de chorão? Agora choram porque a justiça está chegando. Essa mudança de narrativa é uma jogada calculada, transformar Bolsonaro em mártir. Eles sabem que o herói perdeu força, então agora tentam vender o perseguido político. Mas isso não cola. Bolsonaro não é perseguido. Ele está respondendo pelos crimes que cometeu, algo que a esquerda enfrentou com coragem e resiliência. O próprio Lula provou que é possível vencer a injustiça pela via democrática. E é aí que mora a diferença.
A direita grita perseguição quando é cobrada. A esquerda enfrenta, luta e reconstrói. A extrema-direita destrói instituições. A esquerda trabalha para fortalecê-las. Carlos Bolsonaro, na verdade, não está preocupado com o povo catarinense. Ele está preocupado com a própria pele e com a possibilidade do pai acabar na Papuda, que, convenhamos, é o lugar adequado para quem tentou sabotar a democracia. E tem mais. A candidatura de Carlos é um sintoma do medo. Medo de perder foro privilegiado. Medo das investigações da ABIN paralela. Medo das provas de interferência na Polícia Federal. Medo de enfrentar as consequências de um projeto político baseado na mentira. O discurso emocional de Carlos, falando sobre angústia e dor, é só uma tentativa de humanizar o desumano, de pintar Bolsonaro como um pai de família injustiçado, quando, na prática, ele sempre agiu como um chefe de quadrilha política. Enquanto isso, a grande mídia tenta equilibrar o jogo, noticiando com cautela para não perder audiência com o público bolsonarista. Mas aqui a gente fala a verdade. O bolsonarismo é um projeto de poder familiar, autoritário e antidemocrático. E o que está acontecendo em Santa Catarina é o reflexo do fim de uma era. O mito virou meme e a extrema-direita está se devorando por dentro. Então, para resumir tudo isso, essa notícia não é apenas sobre uma disputa eleitoral em Santa Catarina. Ela é sobre a tentativa de uma família transformar a política brasileira em negócio de família, mantendo o poder a qualquer custo. O que a grande mídia trata como estratégia eleitoral é, na verdade, uma manobra desesperada de sobrevivência política. Carlos Bolsonaro não quer servir o povo catarinense. Ele quer servir ao próprio clã Bolsonaro. Essa candidatura é simbólica de tudo o que o bolsonarismo representa. O abuso da fé das pessoas, a manipulação da opinião pública e o uso da política como escudo contra a justiça. E o mais triste é que eles fazem isso se apresentando como os salvadores da pátria. Mas o tempo dos falsos heróis está acabando. O povo brasileiro está acordando. Quem viveu o caos dos anos de Bolsonaro no poder sabe o que foi ter um governo que desprezou a ciência, atacou as instituições, brincou com a pandemia e desprezou a dor do povo. E agora, quando a justiça se aproxima, vem o choro. Agora é angústia, dor, perseguição. Mas quando o país chorava pelos mais de 700 mil mortos da Covid, o que foi que eles diziam? Chega de mimimi. Pois é, a vida tem um senso de justiça que o cinismo não consegue escapar. Na minha visão, o que está em jogo agora é a moralidade da política brasileira. Ou a gente rompe com essa lógica de clãs familiares, coronelismo digital e manipulação ideológica. Ou vamos repetir os mesmos erros que quase afundaram o país numa ditadura travestida de democracia. Carlos Bolsonaro simboliza a herança do ódio. O ódio à imprensa livre, o ódio à cultura, o ódio ao pensamento crítico. E é esse ódio que a esquerda precisa continuar combatendo, não com raiva, mas com razão, empatia e verdade. Porque o bolsonarismo não é apenas um grupo político. É uma mentalidade que tenta dividir o povo, colocando brasileiros contra brasileiros, transformando diferenças em inimigos e desacreditando a própria democracia. E, sinceramente, quando eu olho para tudo isso, eu penso, não é possível que ainda existam brasileiros dispostos a cair nesse teatro. Bolsonaro e seus filhos não são vítimas, são autores e atores de uma tragédia política que quase destruiu o país. O choro deles agora não é arrependimento, é medo. Medo da verdade, medo da justiça, medo de perder o poder que construíram com base na mentira. E o que Santa Catarina vive hoje é apenas o retrato disso. Uma elite política brigando por espaço, enquanto o povo continua esquecendo o que realmente importa: salário digno, escola pública de qualidade, saúde acessível, comida no prato e justiça social. Mas para essa turma,
O que vale é o próprio umbigo. Na minha opinião, o Brasil precisa, mais do que nunca, de políticos comprometidos com o coletivo, não com o sobrenome. E isso não tem cor partidária, tem caráter. A direita, que se dizia patriota, mostrou o que realmente é. Um projeto de poder sem escrúpulos, que chora hoje, mas que riu do sofrimento alheio ontem. Por isso, eu deixo aqui o meu recado. Fique de olho. Não aceite tudo o que te contam. Questione sempre. A grande mídia vai continuar tentando dourar a pílula, fingir neutralidade, dar palco para quem já deveria estar prestando contas à justiça. Mas a verdade está aí, e cada vez mais nítida. O bolsonarismo está desmoronando sob o peso das próprias mentiras. E é por isso que eu insisto. Se a gente quer um Brasil realmente livre, democrático e justo, não dá para fechar os olhos para o que essa turma representa. Não dá para tratar com normalidade quem atentou contra a democracia. Não dá para esquecer quem zombou da dor do povo. E não dá para dar mais um voto de confiança a quem só sabe destruir. O bolsonarismo vai acabar. E vai acabar pela força da verdade, pela consciência do povo, pela resistência da democracia. E é esse o papel de quem acredita num país melhor. Não deixar que o medo ou o cinismo dominem o debate público. Então, se você concorda com essa análise, se acredita que o Brasil precisa virar a página de vez, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Vamos furar a bolha e mostrar para todo mundo o que está realmente acontecendo por trás dessas candidaturas familiares que insultam a inteligência do povo brasileiro. Eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Carlos Bolsonaro vai mesmo emplacar essa candidatura? Ou será que até o bolsonarismo já está cansado dos próprios Bolsonaros? Comenta aqui embaixo. Vamos debater. E lembre-se, o Brasil é dos brasileiros. Não é de uma família, não é de um partido, não é de uma elite, é do povo. E é o povo que vai decidir o futuro desse país.